Queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos aqui iniciando mais uma live. Eu comecei mais cedo para ver se eu posso concluir o assunto, tá bom? Nós queremos nesta oportunidade te abençoar com a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Na realidade, a live é para começar às 9 horas da noite, 21 horas. Eu estou começando 30 minutos antes, para ver se a gente termina esse assunto. Eu quero agradecer a todos os queridos irmãos em Cristo Jesus que estão aí, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Obrigado pelo carinho, pelo amor de estar se inscrevendo no canal da ADSUD. E tem muitas irmãs, tem muitos irmãos que estão pedindo nos seus grupos, né? Grupos das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e outros grupos que tem aí, TikTok, né? Pedindo para que possa se inscrever no canal da ADSUD. Eu quero agradecer de todo o coração aos santos, às santas, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pelo carinho. Vamos continuar nesta campanha para conseguir os inscritos, né? Nós já estamos com 864 pessoas inscritas no canal da ADSUD. 864 pessoas inscritas no canal da ADSUD. Então, faltam 136 pessoas. 136. Daqui a pouco, a gente chega na marca de 1000, e chegando na marca de 1000, o YouTube vai abrir a porta para que possamos fazer a nossa live diretamente no YouTube. O YouTube só abre as portas para fazer lives quando você tem 1000 inscritos. Então, vamos continuar na campanha, vamos continuar. Eu quero pedir aqui aos meus irmãos em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs, eu quero pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, me ajude aí. Se inscreva no canal da ADSUD, dê um like, ative o sininho e convide seus amigos, suas amigas, nos grupos, nas redes sociais. Convide para que eles possam também se inscrever no canal da ADSUD. Se você precisar do link, eu mando para você. Se inscreva no canal da ADSUD. Faltam apenas 136 pessoas se inscreverem para atingir a marca de 1000 inscritos e fazer live diretamente no YouTube. Que Deus abençoe vocês ricamente e poderosamente. Eu quero também, nesta oportunidade, antes de ministrar a palavra, eu estarei ministrando uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Nós iremos falar aqui de um episódio conhecidíssimo na Bíblia Sagrada, mas que você precisa, né, reciclar
mesclar na sua mente o que aconteceu ali naqueles dias com o Senhor Jesus. E o que ele fez, as atitudes, o que ele tomou ali naquele momento, sua atitude, sua prática. Então, eu quero também dizer, hoje é sábado, live no Facebook. As lives começam às 21 horas. Eu estou aqui começando essa mais cedo para dar todos esses avisos e não atrapalhar a mensagem da palavra. É sempre avisando que a ADSUD, por motivo da quarentena, da pandemia, né, nós estamos funcionando apenas aos domingos. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, EBD, todos os domingos pela manhã na ADSUD, EBD, 9h30. Temos também à noite, às 18 horas, na ADSUD, todos os domingos, desculpa, à noite, às 18 horas, nós temos culto da família. Participe, traga a sua família, venha participar da Escola Bíblica Dominical pela manhã e do culto à noite, culto da família, às 6 horas da noite, na ADSUD. SIG, quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. O SIG é Setor de Indústrias Gráficas. Venha para cá, está conosco ali na ADSUD. Amém? As lives continuam. Live na terça, Instagram, na quinta, YouTube, e no sábado, Facebook, sempre às 21 horas, 9 horas da noite. Eu estou começando hoje mais cedo um pouco, para dar todos esses avisos e não atrapalhar a mensagem da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar ricamente, poderosamente. Nós queremos agradecer os santos irmãos que nos ajudam aí, divulgando o nosso trabalho, divulgando a ADSUD, ajudando na contribuição. Irmãos, a nossa ADSUD, ela não tem templo próprio. Nós pagamos um aluguel salgado. Mas graças ao Senhor Jesus, louvado seja o Espírito Santo de Deus, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus tem nos dado, pela sua infinita misericórdia, o privilégio de pagar este aluguel. Deus tem usado homens e mulheres, anjos de carne e osso, pessoas que dizimam, que ofertam e que pagam seus votos na ADSUD. Nós temos 2 contas bancárias jurídicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Você pode transferir, pode depositar em uma dessas contas, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. São contas jurídicas da própria ADSUD. Lá tem o CNPJ, lá tem tudo que você precisar, o endereço, tudo da ADSUD. A conta é jurídica, é da ADSUD. Você deposita lá, transfere o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, para nos ajudar a pagar o aluguel da ADSUD. Todos os meses nós pagamos o aluguel da ADSUD. Então, nos ajude
em o nome de Jesus. Nós precisamos de você como mantenedor da casa de Deus. Se você quiser, se o Espírito Santo tocar no teu coração e você desejar ser um mantenedor da casa de Deus, entre em contato comigo no meu WhatsApp particular, DDD 061 Brasília 991391463. Você de Brasília, em torno, você do Brasil ou de qualquer país do exterior, hoje não tem mais isso, você pode entrar em contato comigo através das redes sociais da igreja, minhas redes sociais ou as redes sociais da pastora Eliene Barbosa, minha esposa, que preside comigo a ADSUD. Você pode entrar em contato com qualquer um dos três, redes sociais da ADSUD, redes sociais do pastor Jamaci ou redes sociais da pastora Eliene Barbosa, e aí entrar em contato conosco e nos ajudar, se tornando um parceiro ou um mantenedor da casa de Deus, ajudando a pagar o aluguel da ADSUD. Nos ajude, nós precisamos de você como homem de Deus, mulher de Deus, independente do seu credo religioso. Você pode se tornar um semeador no reino de Deus, pagando seu dízimo, pagando seu voto ou uma oferta de amor para ajudar o aluguel da ADSUD. Amém? Que Jesus possa te abençoar 1000 vezes mais em o nome de Jesus. Tá bom? Vamos aqui para a mensagem da palavra de Deus. Olha, faltam 20 minutos para 21 horas. Eu vou continuar aqui pregando a palavra e os irmãos que for aí tomando ciência, vai entrando aí nesta live maravilhosa que já está ao vivo aqui, pastor Jamaci Barbosa, ADSUD, Brasília, Distrito Federal. Tá bom? Aí aqui, vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo de número 8, né? E diz aqui a palavra do Senhor. Vamos ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu não tenho nada contra monte, já falei isso e vou repetir. Ah, pastor, se eu tenho alguma coisa contra o monte, nada contra monte. Você gosta de monte, eu respeito. Se você vai ao monte, eu respeito. Se você gosta de orar lá, jejuar lá, consagrar lá, eu respeito, tá bom? A Bíblia não proíbe, também a Bíblia não manda. Ela nem manda você ir para monte, nem proíbe você ir ao monte. Tá? Eu só acho o seguinte, monte é um lugar que você está ali tarde da noite, você fica muito vulnerável e às vezes não vai em grupo, vai sozinho ou sozinha e pode a qualquer momento surgir algo inesperado. Então, cuidado para você não sofrer, né, prejuízo, né, ou constrangimento em algum momento quando você está ali no monte. Monte é um lugar meio deserto, escuro. Geralmente os irmãos gostam de ir ao monte à noite, pela madrugada, para orar, consagrar, se concentrar ali espiritualmente. Eu não aconselho ninguém ir porque depois acontece alguma coisa, o culpado é o pastor.
Eu acho que o melhor lugar para você orar é na igreja ou dentro de casa. Porque na igreja você está guardado, guardada, né? Na casa de Deus ali está guardadinho, né? Ou dentro da sua casa. Fecha a porta do quarto e vai lá e faz a sua oração com Deus, né? Se você vai orar no monte, você fica vulnerável e é meio perigoso. Hoje a violência está de uma maneira desenfreada. Você para o carro na porta de casa, tem alguém na espreita querendo te assaltar, você para o carro para estacionar, já tem alguém te constrangindo a pagar ali estacionamento que é público. Então hoje você para no sinal, já tem ali alguém te constrangendo a alguma coisa. Onde você parar, tem alguém querendo alguma coisa em troca, vendendo alguma coisa. Não sou nada contra aos camelôs, né? Camelô, negociante, pessoas trabalhadoras maravilhosas, nada contra, né? Nada contra aquele que fica vigiando o carro, ganhando sua moedinha, seu dinheiro suado para o pão de cada dia. Não sou contra essas pessoas. Valorizo, respeito, contribuo também. Eu sou contra aquela pessoa que fica impondo, insistindo, brigando, querendo que você faça algo à força. E isso causa constrangimento, brigas, problemas, confusões, bate-boca. Então, se para onde você for, onde você andar, onde você chegar, você pode sofrer um constrangimento. Imagine você no monte ali, né? Orando, você está ali com a sua família e ali surge uma coisa inusitada e como é que fica a situação? Ah, pastor, mas o anjo está ali me guardando. Eu creio em anjos, eu creio, é bíblico, eu sei, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado, vigia na terra, viu? Se você tem essa fé todinha, essa fé tão poderosa, essa fé magnífica, essa coragem, essa força para ir ao monte pela madrugada, arriscando sua vida, a vida da sua família, vá. Fazer o quê, né? Eu não tenho essa fé, essa coragem que você tem. Eu prefiro orar dentro de casa, no meu quarto, com a porta fechada. Prefiro ficar mais dentro de casa, tá bom? Nada contra você que vai, você que pratica, você que gosta. Nada contra. Tá certo? Aí o versículo 2 diz: Ao amanhecer, ao amanhecer, ao amanhecer, versículo 2, São João, Evangelho, capítulo 8, versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Você vê que o versículo 1, Jesus estava no Monte das Oliveiras orando. No versículo 2, quando o sol nasceu, né? 5 horas da manhã, ao amanhecer, 6 horas da manhã, Jesus foi novamente para a igreja, para o templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, né, e ele se assentou para ensiná-lo. Veja que o ministério de Jesus foi um ministério todo dedicado ao ensino. Ensinar é a coisa mais maravilhosa que existe, é ensinar. Eu estou pedindo inscrição para o canal da ADESUD, não é para ganhar dinheiro, não. Eu não estou atrás de dinheiro. Eu sei que o verdadeiro evangelho não é prata nem ouro. O verdadeiro evangelho é salvar vidas, é ganhar almas para o reino dos céus, pregar que Jesus salva, cura as enfermidades da alma e do corpo e batiza no Espírito Santo. Então eu não estou aqui
pedindo inscritos para enriquecer. E eu não estou procurando isso, estou procurando pregar o evangelho. Eu estou procurando pregar a palavra, anunciar a palavra. Então, Jesus, ao amanhecer, bem cedinho, ele foi novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Então, o costume oriental era ensinar sentado, da maneira que eu estou aqui. Eu estou aqui sentado, estou pregando a palavra, ensinando para você, sentado aqui. Então, Jesus ensinava sentadinho. Ensinar em pé é um costume ocidental, tá? Jesus ensinava sentado. Sentado significava o seguinte, que a pessoa quando senta para ensinar, ela não tem pressa, ela não tem agonia, ela não está avexada, ela não vai fazer a coisa mal feita, ela vai fazer tudo com calma, com carinho, com cuidado, com paciência e com amor. O sentar significa isso. Quando a pessoa está em pé, parece que vai ensinar com agonia, parece que vai ensinar agoniado, querendo terminar logo, falando as coisas pela metade, explicando, passando por cima do significado. Entendeu? Então, por isso que Jesus ensinava sentado, aquela calma, aquela suavidade, aquela tranquilidade. Jesus ensinava sentado, tá? Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Você vê que Jesus passou a noite orando. Passou a noite orando. As igrejas precisam aprender a orar. Por isso que eu falei muito no outro vídeo, que eu gravei terça-feira na live no Instagram, eu gravei falando sobre as vigílias que mudaram muito. Antigamente vigília era oração de verdade. A noite toda orando, buscando o batismo no Espírito Santo, curas divinas, salvação de alma, choro, lágrimas, orando, orando, orando. Hoje mudou muito. Hoje você chega numa vigília, é só o batuque para lá, o batuque para cá, tum-tum, 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 e ninguém, né, se liga na oração. A prioridade de uma igreja é a oração. Nós temos que orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia manda orar 24 horas. A Bíblia exorta, a Bíblia adverte que nós devemos gastar o nosso tempo em oração. E tem que orar batendo na porta com insistência. Tem que bater mesmo. Bater na porta, bater, e abre-se-vos-á. Você tem que bater, insistindo, e bata mesmo, e ora uma semana, ora um mês, ora um ano, ora 2 anos, ora 3 anos, ora 4 anos, ora 5 anos, até que Deus coloque na sua mão a vitória e o milagre. Não pode parar de orar. Não pode orar só em campanha de oração. Não é para ficar orando só um períodozinho, só um mês, só uma semana. Não, você tem que orar todo o tempo, orando também em espírito. Você está lavando a louça, está orando. Está passando um pano da casa, está orando. Você está cozinhando lá o feijão na beira do fogão, está orando. Você está lavando roupa, está orando. Passando roupa, está orando.
Você está dentro de um ônibus, do metrô, de um trem, orando, dentro de um Uber, de um táxi, orando. Você está caminhando, orando. Você está na academia, orando. Você está em qualquer lugar, você está orando, em espírito, ali orando, dizendo: Deus me ajude, Jesus me abençoe, Espírito Santo seja comigo, orando, orando, ligado nos céus 24 horas. Nós temos que aprender isso do Senhor Jesus. Temos que aprender. Né? Então, o versículo número 3, vamos para o versículo de número 3, que diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Aquela mulher, ela passou um constrangimento terrível. Eu não sei como é que encontrar essa mulher, porque se a mulher estava fazendo sexo com alguém, ela não estava fazendo sexo no meio da rua, na praça da rua, em um beco da rua. Ela não estava fazendo sexo ao ar livre. Ela estava fazendo sexo em um lugar privado, em um lugar fechado. E esses bisbilhoteiros religiosos, acusadores, juízes dos outros, juízes da vida alheia. Tem muito assim, né? Esses juízes, esses homens aqui, mestre da lei, escribas e fariseus, trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Então, pegaram a mulher no ato, adulterando. Eu não sei se eles estavam na brecha, na fresta, bisbilhotando, olhando. Eu sei que eles pegaram a mulher no ato, adulterando. E trouxeram aquela mulher. Foi um constrangimento muito grande, porque não se sabe nem... A mulher, ela veio forçada, né? Ela deve ter vindo chorando, ela deve ter vindo mal vestida, ela estava no ato sexual, e ali pegaram aquela mulher e saíram arrastando, não sei se saíram arrastando pelos cabelos, não sei se saíram arrastando pelo braço, e deve ter machucado aquela mulher, deve ter forçado ela, né? E trouxeram ela assim, arrastando com tudo. Os juízes da vida alheia. A coisa pior que existe nessa sociedade odierna, contemporânea que vivemos, são os juízes. Juízes da vida alheia, né? São pessoas que gostam de fiscalizar a vida dos outros. Elas gostam de fiscalizar. A Bíblia não manda fiscalizar a vida de seu ninguém. Nem o marido fiscaliza a vida da esposa, nem a esposa fiscaliza a vida do marido, nem dos filhos, né? A gente, como família dentro de casa, dá conselhos, orienta, mostra o caminho certo que deve andar. Não é para ninguém estar apontando o dedo, né? Fiscalizando, né? Aquele fiscal da vida alheia, juiz condenando, falando mal, dizendo que vai para isso, vai para aquilo. Essas coisas são prejudiciais. Nós não temos capacidade, mérito nenhum para estar julgando vida de seu ninguém. Não, não, não. Até porque somos no mesmo nível. Somos falhos, erramos, pecamos. A Bíblia diz, Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, né? Chamo de apóstolo, mas verdadeiramente ele não está contado entre os 12. Mas, né,
Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a epístola, ele disse o seguinte: olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós pecamos, falhamos, erramos, praticamos erros, falhas, julgamos precipitadamente. Aqui e ali damos uma de juiz na vida alheia. E isso é errado, é antibíblico, isso é pecado, isso não é de Deus, isso é coisa que Deus não aceita. Então, por favor, não seja fiscal da vida de seu ninguém. Sejamos homens e mulheres, né, que possa ajudar o próximo e não matar o próximo. Eu estou vendo aqui o nosso irmão Milton, estou vendo aqui a missionária Áquila, o presbítero Janderson, grande pregador, o diácono Pacífico, todos são meus amigos, meus irmãos, que eu tenho muito carinho e muito amor. Obrigado por tudo aí, tá? Que Deus abençoe vocês, boa noite, paz do Senhor. Eu comecei a live mais cedo, para dar os avisos, não roubar aqui o tempo da mensagem, tá certo? Então, São João Evangelho, capítulo de número 8, versículo 3, os mestres da lei, escribas e fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Então arrastaram a mulher forçadamente, e fizeram ela ficar em pé diante de todos. Aquilo ali é um constrangimento feio, pesado, uma coisa horrível que fizeram aí com aquela mulher. A igreja, vou falar da Assembleia de Deus, porque eu nasci na Assembleia de Deus, eu congreguei alguns anos na CGADB, onde eu nasci espiritualmente, depois congreguei alguns anos no Ministério de Madureira, e agora nós estamos com o nosso ministério próprio, né? Assembleia de Deus, Ministério Graça e Paz. Mas essas igrejas têm errado muito, quando, saudade também do Senhor, viu? Presbítero Janderson, grande pregador. Esse menino prega como nunca. Diácono Pacífico, meu amigão de violão ali, saudade de vocês. Irmão Milton, Vilela, São Paulo, Deus abençoe vocês, obrigado aí pela interação. Então, a Assembleia de Deus errou muito quando começou a tratar pecado dentro dela, colocando em público. É muito ruim, muito constrangedor, muito errado. Se você é um pastor de igreja, é um bispo, é um apóstolo, é uma bispa, é uma apóstola, é um patriarca, eu sou muito versátil, eu não tenho dificuldade de aceitar esses cargos eclesiásticos, né? Para mim, né, tá na Bíblia, tá? Não tenho dificuldade nenhuma de aceitar. Se você é um presbítero, se você é um dirigente de igreja, é um pastor de igreja, tem um cajado na mão, não faça como a Assembleia de Deus fazia antigamente. A Assembleia de Deus antigamente, ela pegava uma mulher em adultério e ela trazia culto de doutrina na Assembleia de Deus, década de 80, década de 70, 80, só entrava com cartão de membro. O porteiro ficava lá na porta da igreja e você apresentava o cartão de membro para entrar no culto de doutrina. Se o cartão de membro tivesse em dia, você entrava para assistir o culto de doutrina. Se não tivesse, você ficava do lado de fora. Acho que alguém aí é desse tempo. E nesse culto de doutrina, que também se transformava a qualquer momento, dependendo da necessidade, em culto administrativo,
né? E nesses cultos administrativos também, na maioria das vezes, se transformava num culto disciplinar. Aí ali chamava a irmã ou o irmão que caiu em adultério ou cometeu algum pecado e colocava na frente, lá no subpúlpito. Acho que vocês me entendem o que eu estou falando. Púlpito, subpúlpito. Colocava ali, chamava a irmã pelo nome, colocava ali, debulhava a espiga de milho todinha, contando detalhe por detalhe o que ela fez, o que ele fez de pecado, e ali dava a sentença, batia o martelo, disciplinado, sai de todos os cargos e disciplinado, vai para o banco aprender, se converter, né? Ser corrigido ali em uma disciplina forte e pesada. Tá, eu sou de acordo com a disciplina, eu sou de acordo colocar o irmão na disciplina, tirar ele dos cargos eclesiásticos, tirar ele dos cargos da igreja, botar ele no banco lá. Eu sou de acordo, porque a casa de Deus tem que ter ordem, a casa de Deus tem que ter decência. A casa de Deus é a casa de Deus. Você não vai pegar o camarada em adultério e colocar ele para cantar no ministério de louvor. Você não vai pegar o homem em adultério e colocar ele para dirigir um culto de Santa Ceia. Você não vai pegar um diácono em adultério para distribuir a ceia do Senhor. Você não vai pegar um presbítero em adultério e colocar ele para ministrar uma palavra. Isso é antibíblico, isso é antiético, isso é anormal, isso é condescendência de pastores que gostam de colocar sujeira para debaixo do tapete. Pastor que não tem vergonha na cara, pastor que não tem educação, que não tem princípio, que não tem moral, que não respeita a palavra de Deus, que não sabe colocar dentro da casa de Deus ordem, decência, disciplina, ética, educação. Nós temos que zelar por esses princípios, zelar. A igreja não é lugar de bagunça, a igreja não é lugar de adúltero, a igreja não é lugar de pecado. O pecado tem que ser tratado, tem que ser retirado do meio do arraial, né? Retira do meio do arraial, coloca ali um tempo, um período em disciplina até que a lepra do pecado saia, cure, sare, e aí você volta ao irmão. Não é para expulsar o irmão da igreja, não é para expulsar ele da igreja, não é para tirar ele da igreja, é para tratar a lepra do pecado, trata aquela doença maligna, cura. Esse é o papel do sacerdote, curar, tratar. Depois traz ele para a casa de Deus, curado, sarado, arrependido, quebrantado, e diz para ele: agora você vai assumir seus cargos, seu cargo eclesiástico, e assumir os trabalhos na casa de Deus. Verdadeiramente tem que mostrar e provar que se arrependeu, que está curado, que está sarado, que a lepra saiu e que verdadeiramente se converteu, e aquela disciplina serviu de lição para aprender a ser um crente de verdade e não escandalizar a obra de Deus. Então, eu sou de acordo disciplinar, mas disciplinar, irmão, disciplina o irmão ou a irmã, disciplina de uma maneira particular, né? Às vezes o irmão caiu em adultério, mas ele não quer se expor diante da igreja, diante dos obreiros. Ele quer conversar apenas com o pastor e a pastora. Aí ali ele confessa, entra em disciplina, tudo de uma maneira educada, de uma maneira ética, de uma maneira sábia, inteligente, para não causar vergonha na vida do irmão, nem vergonha na vida da irmã, porque você falar em público com a irmã, adulterou, transou com fulano, com beltrano, com ciclo, isso é uma injúria, isso é um opróbrio, isso é uma vergonha. Aquela mulher fica falada ali naquela igreja
E como é que ela fica? Como é que fica a cara dela depois que ela curar da lepra? Depois que ela curar daquela lepra, como é que ela volta a congregar ali? Como é que ela volta ali a pegar o microfone e dar um testemunho? Como é que ela volta ali a fazer a obra de Deus? Então nós temos que ser inteligente, né? Mas tem gente não, tem gente que peca e fala, eu quero falar em público, que eu pequei, adulterei e quero pedir perdão para a igreja toda, pedir perdão para o ministério em público. E vai e pede isso, vai de acordo com o desejo da pessoa. Já tem outro que quer falar em público, tem outro que quer falar só com o ministério, tem outro que quer falar sós em particular com o pastor e a pastora. Então, cabe o pastor, o dirigente da igreja, tratar esse assunto dessas três maneiras. Se quer falar em público para a igreja, num culto de doutrina, fale e receba a sua disciplina e se corrija em o nome de Jesus, seja corrigido, sarado e curado da lepra do pecado. Se quer falar só com o ministério, fale só com o ministério. Se quer falar só com o pastor e a pastora, fale, resolva a sua vida, só não saia da igreja, não desvie, não abandone Jesus, não apostate da fé, não faça isso. Você é uma alma preciosa, você é uma alma maravilhosa, preciosa, tem muito valor diante de Deus, mesmo você pecando, errando, mesmo você praticando esse erro, esse pecado, Jesus ama você, precisa de você, deseja continuar investindo em você para trabalhar com você e em você. Então, não desista, né? Porque tem pessoas, por conta do tratamento de choque da Assembleia de Deus de década de 70, década de 60, de 80, aquele tratamento de choque, pum! O camarada pecava e desviava, porque ele não tinha amparo psicológico, amparo pastoral, amparo do ministério, amparo de ninguém para permanecer em pé. Era mesmo um tratamento de choque. Ou o cara se convertia, ou ele se assuvertia, como aconteceu com muitos, caindo fora do evangelho, da igreja, desviando, porque era um tratamento bruto demais, muito bruto, muito bruto. Aí a igreja tinha esse tratamento bruto, bruto. Aí, nos dias atuais, em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI, nós estamos no ano de 2020. O que é que as igrejas fizeram? Acharam um absurdo o tratamento de choque da década de 70, de 80. Aí suavizaram tanto, abriram tanto as portas, foram abrindo, que hoje não se trata mais pecado na igreja. Hoje você vê o adúltero cantando no ministério de louvor. Você vê o homossexual praticante. Não estou falando do homossexual convertido, o homossexual separado por Deus, convertido. Aquele homossexual que se converteu de verdade e não pratica mais a prática do homossexualismo. Ele é um ex-homossexual, né? Estou falando desse não. Estou falando do cara que está na prática do pecado e está lá, cuidando da tesouraria da igreja. Você imagina isso? Homossexual, praticante, mora com outro homem, é casado com outro homem e ele cuida da tesouraria da igreja. Isso para mim é fim de mundo. Fim de mundo. Você vê a mulher homossexual, praticante, mora com outra mulher, tá ali cantando no ministério de louvor. Isso para mim é fim de mundo. Isso para mim é fim de mundo. Fim de mundo. Fim de mundo. Isso não existe. O cara tá ali em adultério. Ele tem a esposa dele
e tem mais 2, 3 piriguetes que saem com ele durante a semana, mas quando é no culto de Santa Ceia, ele está ali servindo a ceia do Senhor. Isso para mim é fim de mundo. Isso é fim de mundo. Eu não aceito isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser respeitada. Então a igreja, a Assembleia de Deus, que tinha esse tratamento forte, pesado, ela hoje tem um tratamento, não estou generalizando, algumas, a maioria ainda preserva os bons costumes, a maioria ainda zela pela ordem, decência e disciplina dentro da igreja, a maioria. Mas existe uma minoria de assembleanos por aí que abriu as porteiras e está deixando mesmo o diabo tomar conta. Não disciplina ninguém, não corrige ninguém, não prega contra pecado, não prega contra nada, nada. Liberou geral. E isso está afastando o Espírito Santo de dentro da igreja. Você sabe de notícias sobre batismo no Espírito Santo? Por quê? Os batismos com o Espírito Santo cessaram. Porque paralítico não levanta mais da cadeira de roda. Porque cego não vê mais. Mudo não fala, né? Surdo não ouve. Porque os milagres cessaram dentro das igrejas, Assembleia de Deus. Porque a salvação de almas está uma raridade. Porque o pecado está ali entranhado. E não existe homens que tenha coragem de abrir a boca para falar contra o pecado. Não tem coragem. E Deus precisa levantar luteros dentro das igrejas para falar contra o pecado, denunciar o pecado e mandar essas pessoas se converterem de verdade para fazer a obra de Deus com seriedade, com respeito, com ordem e decência. Mas quando nós olhamos João capítulo 8, versículo 3, encontramos os mestres da lei e os fariseus trazendo uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todo e trouxeram aquela mulher à força. Ela estava lá adulterando, saíram puxando. E o versículo 4 diz: e disseram a Jesus, mestre. Nessa hora, Jesus virou até mestre. Cuidado quando alguém te elogiar. Pode ser arapuca, pode ser armadilha. Geralmente, alguém quando quer te colocar numa camisa de força, alguém quando quer te colocar numa sinuca de bico, alguém quando deseja te colocar numa armadilha, em um laço, em uma arapuca, geralmente vem com elogios. Os escribas e fariseus chamaram Jesus de mestre aqui, não foi elogiando, nem valorizando ele como mestre. Chamaram de mestre porque a partir do momento que elogia, você infla. Você se enche do eu, do orgulho. Você se acha. E é na hora que você se acha que você fica cego e cai dentro da armadilha armada pelos seus inimigos. Cuidado com elogios. Não são todos, claro. Alguns elogios são de verdade, são sinceros, são verdadeiros, mas a maioria são falsos, perigosos, laços que pode derrubar a você e derrubar a mim,
se não vigiarmos, como a Bíblia manda vigiar. Aí o versículo 4 disseram a Jesus: Mestre, escribas e fariseus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Sim, mas a lei diz que a mulher foi surpreendida adulterando. A lei não manda só pegar a mulher. A lei manda trazer o homem e a mulher. Mas como mulher toda a vida foi perseguida religiosamente, a mulher ela tem um sangue doce, né? Geralmente, o pau só quebra nas costas da mulher. Geralmente. O homem em si, ele se sai bonitinho, sai de boa. A mulher é quem paga o preço. Geralmente é assim. Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, a lei em Levítico capítulo 20, versículo 10, manda executar os dois, matar os dois adúlteros, os dois. Aqui só trouxeram a mulher. O machismo, né, deu corporativismo e deixaram o homem se safar. E aí trouxeram a mulher, mas frágil, fácil de arrastar, fácil de manobrar, né? E aí pegaram a mulher e trouxeram para passar essa grande vergonha diante de todos. Cadê o homem? Não se aplica uma lei pela metade. Não se aplica uma lei só um pedaço dela. Não se aplica uma lei só uma parte. Ela tem que ser aplicada total, completa. Cadê o homem? Onde está o homem? Jesus conhecia Levítico, a lei, o Pentateuco, e Jesus sabia que só na trazida da mulher, escribas e fariseus estavam ali não querendo resolver o problema da mulher, não querendo resolver o problema do adultério, não querendo resolver o problema do pecado. Eles estavam ali armando uma arapuca para Jesus cair dentro. Era uma armadilha para Jesus. Você nunca passou por isso na sua vida? Como obreiro, como dirigente de trabalho, de igreja, cuidando da obra de Deus? Você nunca enfrentou uma situação parecida como essa? As pessoas, às vezes, dentro da igreja, não está querendo resolver o problema que está ali na igreja. Não está querendo resolver o problema com dó da obra de Deus. Não está querendo resolver o problema do irmão, da irmã. Não está querendo resolver o problema para a igreja ser beneficiada. Na realidade, ele está ali armando uma arapuca para o pastor, armando uma cama de gato, armando uma armadilha para o pastor ir e cair. Então, aqui, esse episódio de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 1 em diante, até o versículo de número 11, nós encontramos várias lições para a nossa vida cristã. E que lição é essa? A lição dos juízes da vida alheia, escribas e fariseus, tem muito, viu? Ainda hoje tem, dentro das igrejas, os juízes
da vida alheia. Ele não vai para a igreja assistir culto, vai para a igreja bisbilhotar, olhar a vida dos outros, fofocar, olhar a irmã, olhar o irmão, falar mal de A, falar mal de B. Ele não está ali para adorar, não está ali para congregar, está ali para fiscalizar a vida alheia, a vida dos outros. Isso é um tipo de gente que só traz prejuízo para dentro da igreja, não traz fruto nenhum. Não traz fruto nenhum. É uma árvore que não tem nem folha para fazer sombra, quanto mais frutos. É um espinheiro, é um pé de espinho que está ali dentro da igreja. Não faz nada para ajudar, não faz nada para somar, não faz nada para multiplicar. O trabalho dele é duas operações matemáticas. A operação matemática do espinheiro dentro da igreja é diminuir e dividir. Ele é especialista em diminuir e dividir. Ou ele diminui o rebanho, ou ele divide, racha no meio. Então, como escribas e fariseus, aqui, trazendo aquela mulher em adultério, não querendo resolver o problema, tudo aquilo era um teatro armado a céu aberto. Aquilo é um teatro. Ninguém está querendo resolver ali o problema da mulher, o adultério da mulher, o pecado da mulher. Aquilo ali é teatro. Quantos teatros acontece dentro da igreja e você olha assim e fala, meu Deus, como o irmão está preocupado com a obra. Mentira! Ele não está preocupado com obra nenhuma. Ele está preocupado com ele mesmo e a família dele. Ele está preocupado com o bem-estar dele. Ele está preocupado com o que vai sobrar para ele. Está preocupado com obra de Deus, está preocupado com pastor, preocupado com anjo da igreja, preocupado com membresia, com isso, com aquilo. Ele só pensa nele. Primeiro ele, depois ele e novamente ele. Então, gente desse tipo não soma nem multiplica na obra de Deus. Ele só diminui, subtrai ou então divide. Não tem fruto, nem tem folhas. Porque tem gente que não tem fruto, mas tem folha para fazer pelo menos uma sombra no dia de um sol causticante. O camarada nem tem fruto, nem tem folhas. É um pé de espinho. É um espinheiro que está ali, né? Espinheiro de verdade. Olha, não traz resultado positivo nenhum, é só negativo. É algo que não presta dentro da casa de Deus. E tem jeito, pastor? Eu não sei. Só se a pessoa quiser. Se ela quiser, ela se converte, ela se transforma, ela muda, ela se ajeita, que Jesus é carpinteiro. Qualquer tipo de madeira que tenha nó, ele como carpinteiro ali, ele passa a plana e resolve. Mas quando a pessoa quer, a pessoa para mudar, ela tem que ter muita força de vontade, muita força de vontade. O evangelho para mudar uma pessoa, ela tem que ter força de vontade, muita força de vontade. O evangelho não muda ninguém à força, forçado, constrangendo. Não, 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 não. O evangelho muda quando você quer e faz força de vontade. É igual a pessoa quer emagrecer. Ela tem aquela força de vontade. Ela primeiro coloca na mente, fecha a boca, pronto. Aí emagrece, né? Do mesmo jeito é a obra de Deus.
O camarada tem aquela força de vontade, quero mudar, quero ser diferente. A partir de hoje eu não quero mais ser espinheiro. A partir de hoje eu quero dar fruto. E o nome desse fruto é fruto digno de arrependimento. E quero ser uma árvore frondosa, que dá sombra e fruto doce. Não é fruto azedo nem amargo, não. Eu quero ser um pé de jaca. Eu quero ser um pé de manga. Eu quero ser um pé de caju. Eu quero ser um pé de pitomba. Eu quero ser um pé de cupuaçu, graviola, frondoso, grande. Quero dar fruto doce. Doce, tem que ser doce. E muita sombra. Aí você começa a se esforçar, se esforçar, se esforçar. Aí você sai da categoria de espinheiro para um pé de jaca, para um pé de manga. Manga da boa, Palmer, rosa, espada. Mas tudo isso precisa querer. O evangelho não muda ninguém à força. O evangelho não muda ninguém forçado. Quero dar bem-vindo aqui o presbítero Carlos Henrique. Dar bem-vindo a Fran Azobo. Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pelo carinho. Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Olha lá. O versículo 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Não estava querendo resolver problema aqui não, tá? Eles estavam querendo armar uma cilada para Jesus. Ninguém está querendo resolver problema de pecado aqui não. Ninguém está querendo resolver problema da mulher, do pecado, do adultério, nada disso, nada disso. Isso aqui é uma armadilha. Tá? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Olha o versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Então, meu irmão, a Bíblia, ela se cumpre literalmente nos dias atuais. Dentro da igreja, isso aqui você vê aqui e ali. Que ali você presencia esse acontecimento. O camarada não está querendo resolver o problema na igreja, da igreja. Ele está querendo colocar numa armadilha. E se o pastor não ora, não jejuma, não vigia, ele cai. E quando cai, meu irmão, para levantar, só Jesus na causa. Então, que Deus tenha misericórdia dos pastores, dos anjos da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia, ajude. Que Jesus mande urgente para esses pastores, a mim também, árvores frondosas, pés de jaca, manga, caju, graviola, frutas doce, árvores frondosas, não espinheiro. Pastor nenhum merece um pé de espinheiro dentro da igreja. O bicho nem dá fruto, nem tem folha para dar sombra. Só vê defeito, só vê problema, é só acusando, é só falando mal, é só criticando, é só azedo, azeda. Isso é ruim para a obra, isso prejudica muito a obra de Deus, né? Então, eles estavam aqui, escribas e fariseus, querendo acusar Jesus, pegar Jesus no bote. Olha, veja bem, ainda o versículo 6, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Existe um comportamento
pastoral que eu aprendi. Quando você escuta esse tipo de gente aqui, escribas e fariseu, querendo colocar você em uma arapuca, o segredo é ficar calado. Não abra a boca. Se você falar que sim, se rebentou. Se você falar que não, se rebentou 2 vezes. Então, existem momentos que o pastor tem que ter sabedoria da parte de Deus para ficar calado. Jesus aqui ficou calado, em silêncio, abaixou-se e começou a escrever com o dedo, né? Começou a escrever com o dedo no chão. Algumas pessoas dizem que Jesus aqui escreveu com o dedo na areia, na terra. Jesus estava no pátio do templo, e o pátio do templo era asfaltado com as pedras. E alguns estudiosos, não sei se isso acrescenta alguma coisa para você, mas eu gosto desses detalhes, dessas minúcias. O que Jesus escreveu aqui no chão, ele escreveu no pó da pedra. Era um pó de pedra que tinha lá. Ele não escreveu na areia nem no barro. Era pó de pedra. Aí ele escreveu ali no pó de pedra. Agora, o que ele escreveu? As pessoas têm tanta curiosidade. O que Jesus escreveu? Não se sabe, porque se fosse para a gente saber, o Espírito Santo tinha mandado escrever na Bíblia. Isso não vai alterar nem diminuir em nada. Alguns pregadores, pregador gosta muito de enfeitar, de ornamentar a mensagem, faz parte, né? Aquela eloquência dele. Nada contra os pregadores, gosto muito de pregador. Eles dizem que Jesus escreveu ali os pecados deles. Invejoso, caloteiro, né? Adúltero, mentiroso. E eles foram olhando para aqueles nomes no chão, escrito com o dedo de Jesus no pó da pedra, e foram saindo um a um. Pode ser verdade. Não sabemos o que Jesus escreveu ali, mas pode ser essa teoria. Por que não? A Bíblia nem diz que não, nem diz que sim. Pode ser, né? Jesus escreveu alguma coisa ali que expulsou os juízes da vida alheia de imediato. Jesus ali expulsou mesmo, porque é para expulsar. Não adianta você, aprenda com Jesus, não se bate boca com fariseu, nem com escriba, não se bate boca. Fariseu é o crente santarrão demais. Rapaz, ele é tão santo, que ele toma banho no banheiro de camisa manga comprida, de gravata e paletó, porque se Jesus voltar ele não sobe, ele não perde o risco de subir, né? Tem crente que é tão santo, tão chato, tão odioso, que você vai conversar com ele 5 minutos, ele fica corrigindo a sua vida, citando versículo para você, soltando piadinha, soltando indireta. Esse é o crente insuportável, chato, que ao invés de ganhar almas, ele afasta mais ainda ela do céu. É o chato. Não sei se você conheceu alguém assim. Ele fica catando versículo na Bíblia para te alfinetar. Ele fica procurando versículo na Bíblia para citar para você se converter. Ele é santo demais. Santo. Aí você vai dar uma olhada na vida dele ou na vida dela, é uma pocígua.
só tem lama, só tem esgoto, só tem fedor. Nada de nada presta. E esse tipo de crente é o fariseu. O fariseu, ele julga, ele aponta, tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo na vida é pecado. Menos na vida dele. Ele aponta o pecado, mas na vida dele não é pecado, não é pecado para você, para ele não. Né? É igual quem prega comunismo. Ele mora lá no capitalismo. Ele viaja para o capitalismo. Ele faz compra no capitalismo. E ele frequenta o capitalismo. Mas você tem que morar e viver e comprar no comunismo. É assim. Então, o fariseu, ele é odioso. Ele é religioso. Ele é religioso. Irmão, vai cortar esse cabelo não, irmão? Esse cabelo aí, sei não, hein? Ah, meu irmão, fala sério. Sai dessa. Deixa de ser menino. E aí, pastor, essa barba aí, hein? Sei não, hein? José tirou a barba. Deus permite isso? Chato, chato pra caramba. Odioso. Uma coisa assim, você não consegue diálogo com uma pessoa dessa. Ela é azeda. Ela é insuportável. Você fala uma coisa, discorda. Você fala outra, ela rebate. Você fala outra, ela discorda de novo. Ela corrige. Chato, chato, chato. Como é que você conversa com uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa você tem que sair fora. Deus me livre e guarde. Estou fora. Então, o fariseu dentro da igreja, ele está lá. É um espinheiro, viu? Ele nem dá fruto, nem doce, nem azedo, não dá fruto nenhum. Nem azedo, que é para fazer uma limonada, nem limão a peste dá. Não dá fruto azedo nenhum. Você poderia até fazer alguma coisa, botar açúcar, beber um ponche, sei lá. Mas não dá, nem fruto azedo dá. Não tem sombra, porque nem folha a peste tem. É um pé de espinho. Já viu aqueles cardo? Já viu aquele mandacaru? Era da minha terra. Mandacaru, já viu o mandacaru? Já viu? Aquilo ali, um espinheiro. Santo, 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 santo. Mas a casa dele é toda desmorando em pecado. Ele não dá conta de cuidar da família. A família é toda mergulhada em pecado, em injúria, em vergonha. Mas na igreja, ele é santo, santo, santo. Esse tipo de gente, fariseu. Ele corrige a vida dos outros. Não corrige a dele, nem corrige da família dele. Ó, para a gente corrigir a vida dos outros, primeiro a gente tem que cuidar da nossa família, da nossa casa e da nossa vida. Aí sim, você corrige a sua família, corrige a sua vida, aí você vai corrigir a vida dos outros. Que não é nem bom, mas já que quer tanto corrigir, corrija lá. Então o fariseu, ele existe. E é uma pedra no sapato. Misericórdia. Deus me livre. Credo, Jesus. Afasta de mim, Jesus. Afasta de mim. Afasta de mim, Jesus. Tenha misericórdia de mim. E o escriba é aquele camarada que ele não é tão religioso. Ele se dedica na letra. Ele começa a fazer faculdade teológica, ele sabe mais do que todo mundo. Aí ele coloca um anel de teologia no dedo. Meu irmão, não tem quem suporte.
Não tem quem suporte, porque a soteriologia, a martiologia, porque, né, os versículos veterotestamentários e porque no Pentateuco as epístolas paulinas, aí começa a usar termos teológicos, a começar com aquela linguagem, né? Ele fica estudando, copiando e lança uma comida para girafa. Né? Você já viu como é que a girafa se alimenta? A girafa, ela se alimenta na copa das árvores. Comida de girafa é na copa das árvores. A girafa, ela tem aquele pescoço pequenininho, uma língua de 45 centímetros. Ela vai na copa da árvore e se alimenta, na copa. Isso é o escriba. Se alimenta na copa da assunto de girafa. Ele não coloca comida para ovelha. Alimento para ovelha tem que ser pastos, verdejante, capim raso. Assunto simples, do dia a dia. Uma mensagem simples, uma mensagem normal, sem muito enfeite, sem nenhum enfeite. Não precisa enfeitar, nem efeito, nada disso. Não precisa estar com essa linguagem chata, teológica, para dizer que sabe, para dizer que conhece e joga o alimento lá para cima. Só quem consegue comer é girafa, porque ela come na copa das árvores. Alimente ovelhas, porque ovelhas, elas se alimentam em assuntos simples, comendo a grama verdejante que está lá no Salmo de número 23. Celinê, minha amiga do meu coração, paz do Senhor, boa noite. Um abraço aí nas meninas, na sua família. Seja bem-vinda. Então, existem esses dois personagens dentro da igreja. O fariseu, que é o santão, e tem o escriba, que é o mestre da lei. Aquele camarada que fica lendo, e ele se acha. Lembra-te de que a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Então, a letra mata. Não precisa você estar mergulhado ali na letra, tudo é a letra. Não, meu irmão. 50% letra, 50% espírito. É assim. A letra mata. Você começa a estudar muito, pesquisar muito, daqui a pouco você está embriagado com os livros, com as letras, e a sensibilidade do Espírito Santo foi embora. E aí fica ruim demais para você fazer a obra de Deus, ensinar a palavra de Deus, né? Então esses dois personagens aqui, que perseguia Jesus, que era inimigo de Jesus, e estava armando para Jesus cair numa arapuca, é o tal do escriba e o tal do fariseu. Isso nos dias atuais tem dentro da igreja, ali, atribulando o pastor, perturbando a cabeça do pastor. Só Jesus na causa. Só Jesus. Só Jesus. O fariseu, ele nem tem fruto, nem tem folhas. É um espinheiro. Agora, o escriba, ele não tem fruto, não. Ele só tem folha. Você chega lá, aquela árvore frondosa. Igual essas árvores que tem aqui em Brasília, chamada ficus. Conhece? Que o povo coloca em estacionamento. Ficus. Que ela cresce, dá uma lagarta de pelo bem grande. Uma lagarta, me dá uma lagarta do caramba. A ficus. Tem muito estacionamento. Aí o cara vem lá e dá uma
poda ela, né? Poda. Ela fica bem bonitinha, com o cabelinho cortadinho, parecendo o meu, né? Dá uma podada nela assim. Ela fica, fala o desenho que quiser nela, quadrado, redondo, ficus. É o mestre da lei, o escriba. É o da letra. Você chega debaixo dele, ele só tem folhas. Tem até uma sombrinha para você ali descansar. Mas se você tiver com fome, você morre de fome. Não é nunca um pé de jaca. Você fica debaixo dele, abre uma jaca dura, uma jaca mole. Ô, rapaz, você come ali uns bagues. É ou não é? Bebe 1 litro d'água. Só de noite que vai ter fome de novo para comer uma macaxeira. É ou não é? Não é nunca um pé de manga. Não é nunca um pé de caju. Nunca. Quando dá um frutinho, é um pé de pitomba. Você conhece pitomba? Conhece? Pé de pitomba. O cacho de pitomba. A pitomba é desse tamanhozinho. Desse tamanho a bichinha. Se engolir com caroço, com tudo, dá um problema sério. Aquilo ali não enche barriga de ninguém. Os cachos ficam lá no alto. Tem uma sombra linda, maravilhosa. Uma sombra linda e maravilhosa. Uma árvore frondosa. Mas é um pé de pitomba. Pitomba é uma fruta lá do meu velho e querido Pernambuco. Não enche barriga de ninguém. Então, isso aí é o tal do escriba, pé de pitomba. Esses dois personagens que a Bíblia fala, mestre da lei e fariseu, estava armando para Jesus. Irmão Milton está dizendo aí da jaca amarela. Verdade, irmão Milton? É uma benção. Jaca dura e jaca mole. Gosto das duas. Aqui em Brasília tem aqui no Cruzeiro Sudoeste também, Avenida das Jaqueiras. É jaca para tudo quanto é lado. Nunca tive o privilégio de comer uma. Da vez que eu chego lá, tá verde, tá verde, tá verde. Misericórdia. Tá pior do que aquele camarada que tava no poço, esperando descer, paralítico no poço, né? Esperando descer um anjo para agitar as águas e ele ficar curado. Tá eu. Uma avenida toda de pé de jaca. Nunca peguei uma para comer. O que tem é comprar na feira mesmo. Misericórdia. Aqui, ó. O versículo de número 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, escribas e fariseus interrogando Jesus. Lá estava uma grande multidão presente. E a mulher estava lá, a adúltera. Toda rasgada, seminua, espancada, desmoralizada, chorando, envergonhada. Estava lá. Um teatro. Né? Hoje o que vale muito dentro de igreja é teatro. O povo gosta de teatro. Quando na realidade a intenção não é nada daquilo. A motivação não é nada daquilo. Apenas teatro. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Já que vocês não têm pecado, por que vocês não atiram a pedra? Atira a pedra. Atira. Atira a pedra. Não atire pedra, já que você também tem o telhado de vidro, meu irmão. Todos nós temos telhados de vidro. Para que você atirar a pedra contra seu irmão, já que você também tem telhado de vidro? Se você hoje é juiz do seu irmão, está julgando o seu irmão, acusando o seu irmão,
Cuidado. Amanhã você pode cair no mesmo buraco, no mesmo pecado. E aí? Quem com o ferro fere, com o mesmo será ferido. À medida que você medir seu irmão, você vai ser medido também. Com a medida que você medir seu irmão, você também será medido. A pedrada que você vai jogar no seu irmão, um dia essa pedra vai, como um bumerangue, voltar para você também. Então, que não sejamos juízes da vida alheia, juízes de ninguém, acusar ninguém, condenar ninguém. Nós não temos condições nenhuma para ser juiz da vida alheia. Jesus disse: quem não tem pecado, que atira a pedra. Inclinou-se novamente, versículo 8, e continuou escrevendo no chão pela segunda vez. Pela segunda vez, Jesus escreve no chão. Ele escreveu a primeira, escrevendo no pó da pedra. Eles continuaram insistindo. Aí Jesus escreve pela segunda vez. Aí o versículo 9. Os que o ouviram foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Os mais velhos. Começou pelos mais velhos. Saindo. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Dulcineia Garcia. Paz do Senhor, minha filha. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Foram saindo, do mais velho ao mais novo. Saíram todos, os juízes, os acusadores, os fariseus, os santos dos santos, os mestres da lei, os embriagados em livros. Foram saindo, e foram embora. Ficou Jesus e a mulher, a sós. E aquela mulher ali, a sós, Jesus faz um gabinete pastoral com ela. Rápido, mas faz. Preste atenção. Coitada da mulher. Ainda hoje, a mulher sofre dentro das igrejas. Que a doutrina mais pesada nas costas das mulheres. A cobrança mais pesada nas costas das mulheres. O cajado mais pesado nas costas das mulheres. Cobrança nas costas das mulheres. Pecado nas costas das mulheres. O homem hoje em dia, até sobrancelha ele faz. Ele faz a sobrancelha lá, vai pro púlpito, não tem problema nenhum. Não sou nada contra isso, não. Sou nada contra. Eu não faço. Mas quem faz é o metrosexual, né? Se faz, tudo bem. Mas a mulher, se fizer, é Jezabel, é pombagira, é piriguete. Não pode fazer. O homem coloca uma maquiagem. Eu não faço maquiagem, mas tem muitos homens que fazem maquiagem para gravar nos estudos, né? Os camaradas aí poderosos fazem maquiagem, tudo, né? Tudo é bem diferente. Eu não faço. Não ligo com isso. Isso para mim não interessa. Também não sou contra. Mas se uma mulher faz uma maquiagem, coitada, numa festa na igreja, fez uma maquiagemzinha, e aí, Gesa? E aí, Gesa? Pai do Senhor, Jezabel. Caramba.
Ainda hoje as mulheres são assim, perseguidas. Se colocam uma roupa, se colocam um sapato, salto alto, se colocam uma sandália, se coloca algo mais arrumadinho, mais ajeitado, não tem jeito. O pau quebra mesmo. É piriguete, é urubozete, é isso, é aquilo. Isso ficou incrustado nas igrejas, que é uma coisa tão feia. Falta de educação, falta de ética. Se você não quer andar arrumada, fica na sua. Anda com o olho remelado, cabelo despenteado, boca sem escovar, pelo para tudo quanto é lado. Não tem problema nenhum. Ande do seu jeito. Não tem problema nenhum. Mas deixa a outra que anda maquiada, arrumada, toda depilada, toda cheirosa, toda penteada, toda. Deixa ela andar do jeito dela. Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem seu jeito. E nós temos dentro da igreja que respeitar isso daí. Mas sempre tem. E não é homem, não. Não são os homens que ficam chamando de Jezabel, disso, daquele, não. Raramente os homens fazem isso. São as outras mulheres que não têm corporativismo. É uma alfinetando a outra. É impressionante. Eu não sei se você já olhou e observou o corporativismo do homem. O homem, ele tem um corporativismo tão forte, mas tão forte, que tá os dois juntos ali. Se o cara cometeu um erro, ele nem se conhece. O que tá do lado dele fala: deixa comigo, cara, eu não vi nada, fica tranquilo. Ô, amigão, eu não vi nada, amigão. Amigão, pronto, vira amigo ali na mesma hora. Homem é assim. Eles têm corporativismo, entendeu? O homem encontra um amigo, ele chega assim, olha pro amigo e aí, vagabundo, pilantra, onde é que tu tava, rapaz? Deixa de ser sem vergonha, esculhamba assim na frente, assim, chama disso, daquilo, abraça. Quando vai lá na frente, ele fala para o outro: esse cara é gente fina, rapaz. Pensa num cara gente fina. Um amigo assim. Eu amo esse cara. É meu amigo. Ele fala pro outro. Nas costas do cara que ele acabou de esculhambar, cumprimentar. A mulherada é diferente. Ela chega, abraça, beija, sorri, cumprimenta, elogia. Olha assim, rasga elogio para tudo canto é lado. Quando ela sai, lá na frente ela fala para a colega que está do lado: isso não vale nada, isso é uma cobra cascavel. Não é que a miserável emagreceu? O que será que ela fez? Eu vou descobrir. Isso é mulher. Então, dentro das igrejas, essa cultura, não sei se isso é só no Brasil, eu só conheço o Brasil mesmo, acho que isso é só no Brasil, tem esse negócio. Então, a mulher que se arruma um pouquinho, as outras perseguem, chamando de Jezabel. Deixa quem quiser se arrumar, andar bonita, cheirosa, maquiada, amém. Quem quiser andar fedendo, com o olho remelado, cabelo despenteado, fica à vontade também, amém. Nós temos que respeitar as pessoas. Não precisa estar julgando ninguém, nem apontando ninguém. Então, eu estou dizendo isso porque até hoje, dentro das igrejas, a mulherada sofre perseguição.
E a mulherada sofre perseguição desses dois tipos de gente aqui que arrastou a mulher adúltera. O fariseu, que é o santo do santo, e o pé de pitomba lá, o mestre da lei. A mulherada sofre muito perseguição desses dois tipos de gente. Porque existe a mulher fariseu dentro da igreja. Santa, 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 como ela é santa. E ela julga todas as outras como se fosse uma Jezabel. E isso é ruim, porque a igreja precisa aprender a ser educada. A igreja precisa ser um ambiente bom, amistoso, um ambiente que trate bem as pessoas, um ambiente que receba bem, um ambiente que escute palavras doces, né? Palavras suaves, leves, palavras de verdade, que erga, que nos coloque lá para cima e não nos coloque lá para baixo, que ninguém merece esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa do nosso lado. Então, os que... Desculpa. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão eles? Jesus perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Aí Jesus faz outra pergunta antes que ela responda a primeira. Ninguém a condenou? Aí ela disse: ninguém, Senhor. Aí declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Veja que Jesus fez um gabinete pastoral com aquela mulher. Rápido, mas fez. Jesus disse: olha, eu não te condeno, eu não te acuso, mas abandone essa vida. Abandone. Essa vida de pecado não é bom para você. Essa vida de pecado não vale nada. Não tem futuro. Sai fora disso. Viu? Aquela mulher deve ter saído dali com tanta felicidade. Porque ela era para ser morta. Eles, a turma do fariseu e a turma do pé de pitomba, ia matar aquela mulher apedrejada. A mulher escapou da morte. A mulher nasceu de novo. A mulher foi livre da sentença de morte. A mulher foi amparada por um amor tão maravilhoso, tão glorioso, que é o de Jesus. E esse amor, por ser tão maravilhoso e glorioso, as pessoas estão abusando muito. Abusando. Abusando desse amor. Abusando dessa misericórdia. Abusando da graça, fazendo graça. Pecando. Pintando e bordando. Não respeita mais a obra de Deus. Não se há temor nem tremor. Não tem mais respeito, não tem mais reverência, não tem mais nada de nada. As pessoas fazem o que querem dentro das igrejas. Não querem ser corrigidas, não querem ser tratadas, não querem mudar, não querem ser disciplinadas, não querem nada com nada. Elas estão abusando do amor misericordioso de Jesus, representado nessa história de João, capítulo 8, João Evangelho, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Jesus disse para a mulher: alguém te condenou? Aonde estão teus acusadores? Eu também não te condeno, mulher.
Eu só tenho um recado para você. Sai dessa vida. Abandona esse pecado. Para de pecar. Para de adulterar. Para de prostituir. Abandone essa vida podre, nojenta. Abandone. E siga Jesus de verdade. Na verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu comecei mais cedo para terminar o assunto, concluir o assunto. Já vou com 1h e 42 minutos de live. Essa live está sendo enviada para o Facebook e gravado aqui para ser editado pela pastora Eliane Barbosa e colocar no canal da ADSUD. Então, quem não tem Facebook, assiste no canal da ADSUD. Vamos continuar a campanha, meus irmãos. Continue a campanha me ajudando a conseguir inscritos para o canal da ADSUD. Estamos quase chegando lá. Quase. Faltam apenas 136 pessoas. Jesus vai fazer esse milagre acontecer. Faça parte desta campanha. Me ajude a conseguir inscritos para o canal da ADSUD. Um forte abraço. Jesus te abençoe. Amanhã pela manhã tem Escola Bíblica Dominical na ADSUD, 9h30 da manhã. Domingo, amanhã é domingo. E à noite, às 6h da noite, culto da família. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações divinas, eternas e doces do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz amém, amém e amém. Obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida.